Bom, pessoal, dando sequência aí nos nossos conteúdos a respeito de pneumática, tá ok? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí a respeito de elementos de trabalho pneumático, ok? O que são esses elementos de trabalho pneumático, pessoal? São as ferramentas, equipamentos aí que são utilizados para realizar algum tipo de trabalho, executar algum tipo de função dentro dos nossos processos, tá ok? Temos equipamentos, então, que podem ter tanto movimentos lineares, quanto equipamentos aí que podem ter também movimentos rotativos, tá certo? Nos movimentos lineares, a gente tem como exemplo aqui os cilindros tanto de simples quanto os cilindros de duplação, ok? Que depois eu vou demonstrar para vocês quais são aí alguns modelos. E temos também alguns equipamentos aí com movimento rotativo, por exemplo, um motor aí com giro contínuo, que basicamente um motor, só que ao invés de utilizar a eletricidade para realizar o trabalho, ele utiliza ar comprimido, tá ok? Ele utiliza pneumática aí. E o cilindro de giro pneumático é o cilindro aí com rotação de 90 graus, 180 graus, dependendo da aplicação. E um dos principais elementos, digamos assim, do sistema pneumático como ferramenta pneumática são as nossas válvulas direcionais. Por quê? Como o próprio nome já fala, elas têm a função de direcionar o fluxo de ar, ou seja, de encaminhar, digamos assim, o fluxo de ar para o local correto de utilização. Essas válvulas direcionais, pessoal, a gente pode identificá-las aí, a gente pode representá-las através do número de posições, ou seja, a quantidade de posições que essa válvula pode assumir, o número de vias, tipo de acionamento, tipo de retorno e vazão. Então, deixa eu só abrir aqui para vocês o nosso simulador, tá ok? Eu vou montar rapidinho aqui. Vou colocar aqui o compressor, o reservatório, sistema aqui para preparação do nosso ar. E logo na sequência, então, eu vou colocar aqui uma válvula direcional. Aqui nós temos diversos modelos de válvulas direcionais, já que a gente vai conhecer algumas características de cada uma delas aí. Vou pegar uma de 4 vias aqui e 2 posições. Ok? Então, vou fazer uma montagem breve. Tudo isso aqui que eu estou fazendo, pessoal, depois a gente vai discutir junto aí e ver do que se trata, tá ok? Ótimo. Pessoal, então percebam o seguinte, essa é uma válvula direcional. Então percebam que, olha só, o meu sistema está alimentado e ela está direcionando o ar comprimido da minha rede, olha só, para esse lado aqui do meu cilindro. Ou seja, o meu cilindro está recuado, ele está na posição recuada aqui. No momento que eu pressiono esse botão, olha só, essa válvula direcional ela passou para a segunda posição dela aqui, e então ela direcionou agora o ar por esse ponto, fazendo com que eu tenha o avanço do meu cilindro. Ok? Então essa que é a função aí das nossas válvulas direcionais, como o próprio nome já fala, é direcionar o ar aí para o local correto de utilização. Ok? Só uma pequena demonstração. Retomando aqui então, a gente vai discutir essas características. Primeiramente, pessoal, o número de posições. Do que se trata o número de posições para nós aí? Exatamente a quantidade de posições que essa válvula pode assumir. A gente pode ter válvulas aí, por exemplo, com 2 posições, 3 posições ou 4 posições. E o número de posições, ele é representado para nós pelo número de quadros que nós temos, tá certo? Como nesse exemplo que a gente estava trabalhando, eu tenho uma válvula aqui, olha só, com 2 posições. Deixa eu só dar um zoom nela aqui. Ou seja, eu tenho essa primeira posição e essa segunda posição. E eu posso determinar em qual das posições que a válvula vai iniciar, tá certo? Então, por exemplo, eu quero determinar que a posição inicial, a primeira posição da válvula é essa posição aqui. Ok? Então, vou colocar o retorno para o outro lado aqui. Vou colocar um botão. Vou tirar isso aqui. Então, percebam que agora, olha só, agora a minha válvula, ela vai iniciar nessa posição. Ou seja, no momento que eu alimentar a minha rede aqui, olha só, o ponto inicial da válvula vai ser nessa posição, ou seja, o meu pistão já vai começar avançado, tá certo? E quando eu pressionar o botão, olha só, aí sim que ele vai retornar.
Então eu tenho uma posição, a primeira posição é sempre a posição inicial, tá certo? E essa seria a minha segunda posição, tá certo? Então o número de posições é determinado por esse número de quadros que nós temos aqui. Temos também o número de vias. Pessoal, o número de vias, ele representa para nós o quê? O número de conexões, digamos assim, conexões físicas, que a nossa válvula tem, que a nossa válvula direcional tem. Então, se nós olharmos, quando nós temos a representação aí de uma linha aqui, de um traço com uma seta, essas linhas representam para nós a via de passagem do ar comprimido, tá certo? Ela representa a via de passagem. E a seta representa para nós o sentido, a direção por onde vai passar esse ar comprimido, tá ok? Então, se nós pegarmos aqui, olha só, fica bem claro isso aí para nós. Nós temos essa seta, então tem uma via de passagem aqui, tá certo? E a setinha aqui, ela indica o quê? Qual que é o sentido do ar comprimido. Então o ar comprimido está passando por aqui, tá certo? Está sendo direcionado para cá. Percebam que nesse outro local, olha só, o sentido do ar comprimido é de cima para baixo. E fica bem claro também o seguinte, olha, quando eu inserir ar comprimido nesse local, esse outro lado aqui do meu cilindro, tá certo? Deixa eu colocar aqui, olha só, agora aqui está cheio de ar. Para que o meu cilindro avance, esse ar que está aqui, ele tem que ser dispensado. Então, quando ele entra nessa posição, o ar que estava neste local, ele vem pela tubulação e toma esse sentido, olha só. Então, ele passa por aqui e é dispensado pelo escape, já que a gente vai falar sobre o escape aí também, tá ok? E sempre que eu tenho essa minha linha aqui com a seta, pessoal, isso aqui representa para mim duas vias. Deixa eu só dar um zoom aqui. Representa duas vias. Por quê? Eu tenho uma via de entrada, tá ok? E eu tenho uma via de saída. Então eu tenho aqui, olha só, nesse caso eu tenho uma válvula com uma via, duas vias, três vias e quatro vias de conexão, tá certo? Então isso aqui é uma válvula de quatro vias. Aí vocês podem me perguntar, mas e na outra posição? Pessoal, para determinar a quantidade de vias, a gente leva em consideração apenas uma das posições. Por quê? Percebam que, tanto na primeira quanto na segunda posição, eu também tenho quatro vias. Olha, eu tenho uma, duas, três e quatro. Porque eu tenho a válvula física, tá ok? Eu tenho a válvula física, e essas posições que eu tenho são apenas determinadas através de um êmbolo que tem na parte interna da minha válvula, tá ok? Então essas conexões é como se fossem conexões físicas, então elas não mudam. O que muda é o que? Apenas a posição na parte interna da minha válvula direcional aí. Tanto é que, se eu pegar, olha só, eu tenho... Deixa eu só mudar aqui as posições da válvula. Ok. Vou colocar spring aqui. Vou colocar um botão aqui também. Vou colocar a posição inicial. Se eu tiver, por exemplo, pessoal, essa configuração aqui, olha só. Essa configuração... Percebam que, olha só, agora eu tenho três posições. E em todas elas eu tenho quatro vias. E por que na do meio eu tenho quatro vias também? Se vocês olharem, tá certo? Voltando aqui no nosso material, logo depois aqui dessas nossas setas, nós temos aqui os nossos bloqueios, que fazem parte também da nossa configuração. Os bloqueios, olha só, eles têm uma via de entrada, só que ele fica parado aqui, ele não tem uma via de saída. Então o bloqueio é considerado para mim com apenas uma via. Então olha só, eu tenho uma via aqui desse bloqueio, eu tenho uma via aqui desse bloqueio, aqui eu tenho uma que é desse bloqueio e uma via desse bloqueio, tá certo? Então as setas indicam duas vias, tá certo? Uma de entrada e uma de saída, e os bloqueios apenas uma via, porque ele só tem via de entrada. E se a gente olhar, olha só, na primeira posição eu tenho quatro vias, olha, uma, duas, três e quatro. Na segunda posição eu também tenho quatro vias, olha só, uma, duas, 3 e 4. E na terceira posição eu também tenho quatro vias. Olha só, uma aqui, duas, 3 e 4. Então, independente do número de posições que nós tivermos aí, pessoal, nós sempre teremos a mesma quantidade de vias. Tanto é que aqui na opção, olha só, eu posso ter quatro posições. Todas as opções que eu tenho são exatamente com quatro vias. Nenhuma tem a mais ou a menos. Tá certo? Então, o número de vias.
Essa simbologia representa para nós, então, os bloqueios, ou seja, o ar é como se eu tivesse um ponto de stop ali. O meu ar chega e fica parado, como se tivesse um ponto fechado, tá certo? Então, o meu ar chega e fica parado naquele ponto, ele não consegue passar, ele não é direcionado para nenhum lugar, como se fosse um tampão, vamos dizer assim, tá ok? E temos também o escape da nossa válvula. Esse nosso escape, pessoal, é esse nosso carinha aqui, olha só. Esse nosso escape, ele pode ser aí simplesmente um escape, eu posso usar aqui um sistema para tampar, digamos assim, um escape ou qualquer outra via, eu posso fazer isso aí. Eu tenho um escape que é fixo, ou seja, ele já é acoplado na minha válvula, eu não consigo colocar nenhum dispositivo nele, ou seja, colocar um silenciador ou algo do tipo. Quando eu tenho essa representação com um tracinho aqui, ele representa que eu tenho, por exemplo, uma entrada com rosca aí onde eu posso chegar e acoplar algum dispositivo ou canalizar esse escape, ou então colocar um silenciador. E essa última simbologia é o escape já com o silenciador. Qual que é a função do silenciador? É exatamente diminuir o nível de ruído que nós temos aí no ambiente, liberado por essas válvulas, tá ok? Então esses são os nossos escapes aí. E para garantir, pessoal, o modo de identificação, de representação dessas válvulas, o que é entrada, o que é saída, o que é ponto de utilização, o que é escape, tá ok? Nós temos aí um padrão, na verdade dois padrões que são utilizados. Temos um padrão da norma DIN, que é representado por letras, e temos um padrão da norma ISO, que é representado por números, tá certo? Então nós temos esses dois padrões que podem ser utilizados aí. Então, pessoal, nós temos esses dois padrões. A representação, se a gente olhar aqui pelo nosso simulador, olha só, o nosso simulador, então, ele utiliza a norma ISO, que é um padrão, ok? E a pressão aqui é o ponto de alimentação da nossa válvula. Se for pela norma DIN, é representado pela letra P, e pela norma ISO é representado pelo número 1. Se a gente olhar a nossa válvula, olha só, o ponto de alimentação é representado pelo número 1. Então percebam que, deixa eu só enquadrar, então percebam que aqui, olha só pessoal, no número 1 nosso aqui, é exatamente o sistema de alimentação. Então eu estou alimentando a minha rede aqui por essa entrada, tá certo? Logo na sequência, se fosse na norma DIN, teria uma letra P que tem exatamente a mesma função, o mesmo significado, ok? Ponto de utilização, pessoal, são os pontos que irão realizar algum tipo de trabalho, tá certo? Que vai realizar alguma função, que vai atuar, por exemplo, um motor pneumático, que vai atuar em um cilindro, um pistão ou algo do tipo. Então, na norma DIN é representada pelas letras A, B ou C, e na norma ISO pela numeração 2, 4 e 6, tá certo? Então, se a gente ver aqui, olha só os pontos de utilização nossos, 2 e 4, que são os pontos que irão realizar uma saída de trabalho para mim aqui. Temos aí os escapes, que são representados pela norma DIN pelas letras R, S e T, e na norma ISO o escape é o que? 3, 5 e 7. Então aqui olha só o 3. Pessoal, um detalhe, percebam o seguinte, independente da posição que a válvula estiver, percebam que o escape, ele nunca vai, digamos, direcionar o ar para a entrada de algum local. Ele sempre vai fazer o que? Liberar o ar que já está contido em algum local. Aqui, por exemplo, olha só, se eu acionar a válvula aqui, o ar que estava na parte de trás aqui do meu cilindro, ele foi direcionado e liberado para o ambiente, pelo escape, tá certo? Se eu acionar nesse outro lado, olha só, o ar que estava nessa parte da frente aqui do meu cilindro, ele foi direcionado e liberado aqui pelo meu escape, tá certo? Então o escape ele serve simplesmente para quê? Digamos que é um ponto de alívio da minha rede, onde vai liberar o ar contido em algum local, tá certo? Então o escape aqui no nosso caso, o número 3. E a pilotagem, representada pela letra X, Y ou Z, ou na norma ISO 10, 11 ou 12. Pessoal, a pilotagem não está representada para nós aqui, mas é o que? É o tipo de acionamento que nós temos na nossa válvula, tá certo? Então, nesse caso aqui, ela é pilotada através de botão e ela tem um retorno aí através de mola, tá certo? Então, a pilotagem é representada aí também por essa simbologia, ok?
e é o ponto de acionamento ou desacionamento aí da nossa válvula direcional, tá ok? Então beleza, pessoal, vamos lá, vamos dar sequência aí. As válvulas, então, a gente consegue identificar através desses pontos. Como eu falei para vocês, olha só, nesse exemplo aqui de baixo, nós temos uma válvula, então, de 3 vias e 2 posições, tá certo? O número de posições a gente representa pelo número de quadros que nós temos, 2 quadros aqui, 2 posições. E o número de vias, a gente utiliza o que? Apenas uma das posições para determinar. E qual que é essa posição? Pode ser qualquer uma, tanto essa quanto essa, a gente vai ver que tem 3 vias, olha só. Nessa daqui, eu tenho aqui então apenas uma via, tá certo? Só uma via de entrada, o meu ar fica parado aqui, então não tem uma via de saída, só uma via de entrada, 2 vias, 3 vias. Então olha só, 1, 2 e 3 vias, tá certo? Então 3 vias. Aí se eu olhar na segunda posição é a mesma coisa, eu também vou ter 3 vias, olha só, 1, 2 e 3 vias. Então, para determinar a quantidade de vias, eu olho em apenas uma das posições, ou na primeira ou na segunda. Nesse outro caso, a mesma coisa, olha só. Eu tenho 2 quadros aqui, ou seja, eu tenho 2 posições e eu tenho 5 vias. Por que 5 vias? Vamos ver aqui, só separar aqui para a gente não confundir, tá certo? Então, eu posso olhar tanto na primeira quanto na segunda posição. Então, olha só, na primeira posição, eu tenho uma via, 2, 3, 4 e 5, tá ok? Na segunda posição, 1, 2, 3, 4 e 5, tá ok? Então, independente da posição que eu analisar, eu sempre vou ter a mesma quantidade de vias. Então, eu tenho uma válvula aqui de 5 vias e 2 posições. Pessoal, é totalmente errado eu falar que eu tenho uma válvula aqui de 10 vias, se eu considerar as 2 posições, tá certo? E por quê? Porque esse é a quantidade de posições físicas que a minha válvula tem. Então não posso misturar essas questões, tá certo? Então aqui eu tenho uma válvula de 5 vias e 2 posições, que pode ser representado também da seguinte forma. Eu tenho uma válvula 5 2 vias. Se em algum momento aí vocês ouvirem falar, eu tenho uma válvula 5 2 vias, o que isso significa? É uma válvula de 5 vias e 2 posições. Aí eu tenho uma válvula de 3 2 vias. O que isso significa? É uma válvula de 3 vias e 2 posições, tá certo? É uma maneira de representar as nossas válvulas aí. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês aqui dessa aplicação, dessa funcionalidade aí, pessoal, das nossas válvulas, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu só dar um play aqui. E percebam o seguinte. Aqui, olha só, eu tenho uma válvula direcional. Então aqui eu tenho a porta 1, está escondida aqui, mas a porta 2 e aqui a porta 3. Então, a 1 é a entrada do ar, percebo que está alimentado. A 2 é onde vai realizar o trabalho e a 3 é o escape. E um detalhe, deixa eu só dar um pause aqui. Então aqui, olha só, o ponto de alimentação, ok? E essa é a representação, pessoal, exatamente dessa válvula. Lembra que eu falei para vocês que o número de vias é a conexão física, digamos assim, da nossa válvula, que vai ter na parte externa? Então, olha só, eu tenho essa representação, é exatamente essa válvula, tá ok? Então eu tenho aqui uma via, 2 vias e 3 vias. E eu tenho 2 posições, tá certo? Então, olha só, uma via, 2 vias e 3 vias. E o que vai representar para mim essas 2 posições diferentes, pessoal? Nesse primeiro momento aqui, essa minha válvula está nessa posição, tá certo? Então percebam que o ar está entrando e esse meu êmbolo aqui, olha só, ele está tampando a passagem de ar. Então, olha só, o meu ar está subindo, só que ele fica parado nesse meu ponto aqui. Enquanto isso, o ar que estava, digamos, na parte de trás do cilindro, ele passa por esse local, olha só. E aqui ele é liberado pelo escape, que é o 3, tá certo? Que é o número 3, que é o escape. Então o ar está fazendo esse caminho aqui. Então essa é a primeira posição, ó. O ar está passando aqui pelo A, está saindo aqui pelo T, tá certo? Está saindo aqui pelo T, é esse caminho. Deixa eu pegar a caneta aqui. O ar está fazendo esse caminho, olha só.
Nesse momento aqui, ó, o ar está passando por aqui, tá certo? Está sendo liberado. Enquanto isso, aqui está tampado, ou seja, a entrada de ar está tampada, que está aqui. No momento que essa válvula for acionada, deixa eu só limpar aqui. Beleza. No momento que essa válvula for acionada, pessoal, através aqui, olha só, de um acionamento por solenoide, eu tenho uma válvula solenoide aqui. Olha lá, ó, acendeu o LEDzinho, fez o acionamento. Olha lá, o êmbolo se deslocou. Quando esse êmbolo se deslocou, significa o quê? Que a válvula agora saiu dessa posição e veio para essa posição aqui, olha só. Para essa posição. Então ela mudou de posição internamente, tá ok? Internamente. Então olha só, agora o ar está entrando por aqui, tá certo? Olha só, o ar está entrando por aqui, está passando por dentro da minha válvula, tá ok? E está alimentando aqui o meu cilindro, fazendo o avanço dele. E em contrapartida, olha só o que aconteceu com o meu escape. O meu escape agora, a representação dele na simbologia, ele está tampado aqui, não tá? Então olha só, aqui é o meu escape, olha só. Ele está tampado por aqui, pelo êmbolo interno. Então, essas são as duas posições da minha válvula, olha só, a posição 1 e a posição 2, tá certo? Então é dessa forma que são representadas as posições aí da nossa válvula. Ok? Então, olha só, fez a alimentação, avançou aqui o meu pistão, avançou o meu cilindro. E no momento, olha só, que foi desligada a minha solenoide, tá certo? Deixa eu só retornar aqui. Opa. No momento que minha solenoide for desligada, olha só, o êmbolo voltou para a posição inicial, o ar passa por esse caminho agora e é liberado aí no ambiente, tá certo? Pelo meu escape, olha só, o ar agora, que estava aqui na parte de trás do cilindro, foi dispensado por aqui e foi liberado, tá certo? Então, pessoal, percebam o funcionamento aí exatamente do que a gente acabou de discutir. Tá ok? Só uma ilustração, uma representação para nós aí. Opa. Saí aqui sem querer. Deixa eu voltar aqui. Ótimo. Vamos dar sequência aí, então. Eu deixei para vocês 2 vídeos de referência aqui, tá certo? 2 links de referência que vocês terão aí exatamente mostrando qual que é o funcionamento correto dessa válvula, tá certo? Das válvulas direcionais. Tem diversos exemplos, tem válvulas com mais vias aí para vocês verem o funcionamento, o fluxo de ar e o movimento, digamos assim, desse êmbolo e como que é o funcionamento correto das válvulas direcionais, tá certo? É mais como referência caso tenham curiosidade. Esses 2 vídeos aqui. E aqui alguns exemplos, pessoal, vamos lá. Então vamos analisar essas 3 válvulas para nós aqui, essas 3 configurações de válvulas para funcionamento, válvulas direcionais. Então essa primeira válvula é uma válvula que eu tenho 2 posições, olha só, tem o primeiro e a segunda posição. E o número de vias que eu tenho, olha só, 1 via, 2 vias, 3 vias. Então eu posso olhar apenas uma das posições, tá certo? Então aqui eu tenho uma válvula de 3 vias e 2 posições, que eu posso representar por 2 vias. Tá ok? Então, ó, 3 vias, 2 posições, ou então uma válvula 2 vias. Nessa segunda, eu também tenho 2 posições, olha só. Eu tenho a primeira posição e a segunda posição. Vamos analisar essa segunda aqui pela segunda posição, para vocês verem que é a mesma coisa, olha só. 1 via, 2 vias, 3 vias, 4 vias, tá ok? Então eu tenho uma válvula aqui com 2 posições e 4 vias, tá ok? 2 posições e 4 vias. Uma válvula, 2 vias, 2 posições e 4 vias. Essa terceira aqui, olha só, percebo que já é uma válvula que tem 3 posições, tá certo? Olha só, uma posição, 2 posições e 3 posições. Se nós analisarmos, então a gente já sabe que é uma válvula de 3 posições. Vamos analisar aqui o primeiro bloco, olha só. Eu tenho aqui então 1 via,
2 vias, 3 vias, 4 vias e 5 vias, tá certo? Então eu tenho uma válvula aqui de 5 vias e 3 posições. Ah, mas e se eu analisar o segundo ponto meu aqui, a segunda posição? Também tem que ter 5 vias, olha só. Uma via, 2 vias, 3 vias, 4 e 5. E se eu analisar a última, também tem que ter 5 vias, olha só. 1, 2, 3, 4 e 5, tá certo? Então a gente tem aqui uma válvula de 5 vias e 3 posições, ou propriamente dito aí, uma válvula de 3 vias, tá ok? Pessoal, então percebam que é bem fácil da gente identificar a quantidade de vias, a quantidade de posições e qual que vai ser o sentido do ar comprimido na nossa aplicação, tá ok? Trazer aqui novamente para um exemplo, percebam só que, olha só, que nesse caso aqui a gente tem uma válvula então de 3 posições, tá ok? 3 posições e 4 vias, olha, uma via, 2, 3, 4, tá certo? E na hora do funcionamento, percebam que, olha só, o 1, que é a entrada, tá nesse ponto aqui da esquerda, tá certo? No momento em que a válvula passar para essa posição, que eu pressionar esse botão e ele passar para essa posição, a alimentação ela vai permanecer nesse ponto, porque é só a parte interna que desloca. Então esse ponto aqui vai ficar conectado aqui, tá certo? O escape está no ponto esquerdo, direito, perdão, aqui da minha válvula, ok? Então o escape vai estar conectado aqui. O sentido de avanço aqui do meu êmbolo, ele está o quê? No lado esquerdo da posição. Então ele vai ficar aqui conectado no lado esquerdo. E esse ponto que é para o recuo aqui do meu cilindro, do meu cilindro, ele está do lado direito, então ele vai ficar do lado direito. E a mesma coisa quando for para essa posição, olha só. Pressionei, a alimentação veio para cá, esse ponto veio para cá, tá ok? Aqui está o meu escape e aqui está o meu outro ponto de trabalho. Se eu pressionar esse cara, olha só, a alimentação está aqui, tá certo? O ponto de avanço continua aqui do lado esquerdo, tá certo? Só que ele está sendo direcionado para o escape, olha o sentido da seta, ok? O ponto de recuo continua do lado direito, como já estava, tá ok? Continua do lado direito. E a alimentação minha continua aqui também do lado esquerdo, fazendo o meu pistão recuar, tá ok? Então a gente consegue fazer essas modificações. Ah, eu posso usar um outro tipo de válvula? Vamos dizer que eu tenho uma válvula agora de ação simples. Olha só, uma válvula de ação simples. E eu quero usar essa mesma válvula, eu tenho um pistão de ação simples, eu quero usar essa válvula para fazer o acionamento. Então tá bom, eu posso pegar aqui, por exemplo, e colocar para fazer o acionamento. Só que se eu der um play aqui, olha só, ele está falando para mim que tem um erro. Eu vou continuar ainda, persistindo no erro, olha só. Por quê? Porque esse ponto meu está aberto. Então se eu fizer o acionamento aqui, olha só, o pistão avança, porque o ar está passando por aqui. Mas perceba que aqui está aberto. Se eu acionar esse outro cara, olha só o que acontece. O ar está vindo aqui e está sendo liberado no ambiente. Então eu tenho esse ponto que não é utilizado. Tá certo? O que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui, se vocês se lembram, olha só. A gente tem um dispositivo aqui, um ponto aqui na verdade, que são os bloqueios, tá certo? Para a gente tapar, digamos assim, para vedar aquele nosso ponto. Então eu posso vir aqui, olha só, e colocar um bloqueio. Coloquei um bloqueio. Agora sim, olha só, se eu acionar aqui, olha o sentido, direção do ar. Fez o avanço do meu pistão. Quando eu solto, ele fica parado nessa minha posição aqui, tá certo? Porque perceba que eu tenho um ponto aqui fechado, tá certo? Um ponto aqui vedado, então o meu ar não retorna. E se eu pressionar esse outro agora, olha só, o ar que estava ali passa e é direcionado aqui pelo meu escape. E aqui eu não tenho vazamento de ar, por quê? Porque eu tampei esse meu ponto de utilização. Eu vedei ele aqui, certo? Só algumas aplicações, alguns exemplos aí para vocês. Vamos lá. Beleza. Pessoal, então é isso. Logo depois a gente vai discutir aí sobre os tipos de acionamentos. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida que tenham, vocês podem me procurar. Valeu, pessoal. Até mais. Abraço.